Agora sim, se você está na dúvida de comprar o Aya Neo 2 ou o Steam Deck, esse vídeo é para você. Eu vou testar vários jogos, falar da construção, como comprar e principalmente dar minha opinião depois de meses com esses dois que são os melhores portáteis que eu já testei. São verdadeiros PC gamers de bolso. Como sempre, os capítulos do vídeo estão aqui embaixo, assim você pode pular para a parte que mais te interessa. Olha, eu vou começar sendo direto ao ponto. Vocês vão ver nesse vídeo que o Aya Neo 2 é de fato um monstro. E em alguns testes ele consegue ser até 50% melhor que o Steam Deck. Então, Gabriel, não tem mais vídeo, né? O Aya Neo 2 é melhor e pronto, acabou. Eu tô brincando, né, pessoal? Performance é um ponto muito importante, mas não é o principal. E tem algumas coisinhas, alguns pontos negativos que podem impedir a compra do Aya Neo 2 e, assim, priorizar a compra do Steam Deck. Bora então pro vídeo, fazer o comparativo completo e eu vou começar falando então da construção. Olha, ambos têm pontos positivos e negativos, mas no geral o Aya Neo é um console mais premium. A sua frente é toda em vidro, os analogues têm sua base de metal, são magnéticos, usando aquela tecnologia Hall Effect, ou seja, são analogues à prova de drift, o que é muito bom, coisa que não temos no Steam Deck. Ainda temos LEDs que dá pra gente personalizar no software do Aya Neo e que dá um charme a mais para o produto. Ele possui também leitor de digitais para você desbloquear e ainda temos 3 saídas USB-C que tem suporte também a Thunderbolt, ou seja, dá até para você ligar uma placa de vídeo externa no Aya Neo 2 e transformar ele em um super PC gamer. O Steam Deck não dá para fazer isso e temos apenas uma USB-C aqui em cima que eu acho que foi um vacilo da Valve. Eles deviam ter pelo menos colocado uma embaixo até para ficar mais fácil de ligar em uma dock. E no quesito construção, o Steam Deck também é um pouco mais modesto, tá? Ele é todo feito em plástico fosco, o que para mim é um ponto positivo, já que mostra bem menos marca de dedo, enquanto o Aya Neo 2 a gente tem que ficar limpando ele toda hora, se pegar com a mão um pouquinho mais engordurada. E ele é bem maior que o Aya Neo. O que muita gente gosta disso, melhora a pegada. Inclusive, cara, a pegada dele é melhor do que o Aya Neo 2. Ele encaixa melhor na mão, inclusive essas curvas que tem aqui atrás, junto com os botões extras, melhora demais o grip e, na minha opinião, é mais confortável ficar horas jogando o Steam Deck do que o Aya Neo. Em questão de tela também não tem discussão, o Aya Neo 2 dá um couro no Steam Deck. Ambas as telas são IPS, só que a do Steam Deck é 1280 por 800, enquanto a do Aya Neo tem resolução Full HD. Além disso, o painel do Aya Neo é muito melhor do que o painel do Steam Deck. Tem um contraste muito melhor, cores mais vibrantes, tá? E muita gente já falou isso, que testou o Aya Neo 2, fala que é uma tela quase OLED, tá? De tão boa que essa tela é. Sério, a tela desse carinha é muito boa. Bateria é algo interessante, tá? Porque o Steam Deck, mesmo sendo maior, tem metade praticamente, um pouco menos da metade de capacidade de bateria. Só que a autonomia, dependendo de como você vai jogar, vai ser a mesma coisa. Porque o Steam Deck tem seu pico máximo de TDP em 15 watts, enquanto o Aya Neo 2 vai até 33 watts, às vezes vai até um pouquinho mais. Então, se você for jogar um jogo mais pesado e for deixar tudo no talo, em ambos os casos você vai assim ficar cerca de 1 hora fora da tomada. Mas jogos mais simples, que não exigem demais o processador, você vai conseguir usar uma TDP menor no Aya Neo e assim ele vai conseguir sair na frente em questão de autonomia. Mas então vamos falar de hardware e performance nos jogos, que é o que importa. De um lado temos o Steam Deck, com seu processador custom feito pela AMD, arquitetura Zen 2 e uma GPU integrada RDNA 2 com 16 GB de RAM rodando em Quad Channel. E você não pode personalizar muito esse hardware, só pode escolher o SSD interno, que vai de 64, 256 ou 512 GB. Mas dá também para fazer upgrade, eu já ensinei isso no canal, tá bom? No Aya Neo 2 temos um Ryzen 7 6800U com o dobro de núcleos, o dobro de threads que o Steam Deck e uma placa integrada Radeon RX 680M com 16 GB de RAM LPDDR5, rodando em Dual Channel, tá? Só que você pode escolher seu Aya Neo 2 com até 32 GB de RAM. Não dá para fazer upgrade de memória RAM, tá? Dá só de SSD, ele vem com 512, 1 TB ou 2 TB de SSD, mas você pode, no ato da compra, escolher 16 ou 32 de RAM. Inclusive, outra coisa que é interessante, o Steam Deck é bem maior que o Aya Neo, só que o time de engenheiros conseguiu usar um SSD de tamanho full, né, 2280, enquanto nesse
trambolho de console, a gente usa um SSD pequenininho, 2230, que só acha no AliExpress. Pelo menos é mais caro, é bem mais caro comprar aqui no Brasil. Mas vamos então para os testes, que é o que importa. Para ser justo, eu coloquei a resolução do Ayaneo a mesma do Steam Deck, ou seja, 1280 por 800. E ambos os consoles estavam em seu TDP máximo, para extrair tudo do hardware. Toda a gameplay eu também capturei com uma placa de captura externa, beleza? Para não perder desempenho e deixar o vídeo mais prazeroso de assistir. Olha, começando com God of War, com a qualidade no original, no Steam Deck eu vi os frames caindo e batendo na casa dos 30 frames muitas vezes. Senti ele um pouquinho perdendo a fluidez. No Spider-Man tivemos diferença, mas não tanto assim. Voando com a teia, onde tem muita coisa para renderizar, o Ayaneo 2 eu vi sim bater na casa dos 38, 39 frames, mas rapidamente voltava para os 40 FPS, enquanto o Steam Deck ficava abaixo disso, mas não tão abaixo. Só que o Homem-Aranha e o God of War também é complicado porque ele não tem um benchmark interno. Aí dificulta um pouco fazer a mesma cena para a gente ter um comparativo preciso. Então eu passei por um jogo que tem benchmark interno, como Horizon Zero Dawn, outro ex-exclusivo do PlayStation. Eu coloquei o gráfico na pré-definição original, que seria com as texturas no médio, e tivemos uma diferença bem grande, tá? No Steam Deck tivemos 41 frames de média, enquanto no Ayaneo 2 foi de 59, ou seja, bem próximo dos 60, o que deixa a gameplay mais prazerosa. Também tivemos uma diferença no Red Dead Redemption 2. Eu coloquei os gráficos no médio e rodou cerca de 15% melhor no Ayaneo 2. Só que tem um grande ponto a favor do Steam Deck, que é o seguinte: tô com um bug no Ayaneo 2 e outras pessoas estão relatando isso também, que o Red Dead Redemption não abre tela cheia. Ele fica bugado, só funcionando em um pedacinho da tela. Quando eu ligo no monitor externo isso resolve, por isso que eu consegui capturar o gameplay de boa, mas não consigo jogar direto nele, enquanto no Steam Deck roda perfeitinho. Espero que com updates isso se resolva. GTA V com tudo no alto, em 1280 por 800, rodou também bem melhor no Ayaneo 2, cerca de 25% a mais de frames. Inclusive o GTA é um dos jogos que dá para você aproveitar a tela Full HD do Ayaneo, porque com esse hardware você consegue rodar em Full HD também numa boa e ficar rodando na casa dos 60 quadros. E para finalizar, testamos a demo do Resident Evil 4. Mas não foi um teste muito justo, tá? Ela ainda não foi 100% otimizada para o SteamOS. Então rodou com muitos travamentos, alguns glitches, e não estava muito legal no console da Valve, mas não foi por causa do hardware, tá? Foi por causa do sistema que ele está rodando. Mas beleza, então me fala, Gabriel, qual você recomenda? O Ayaneo 2 é bem melhor. Mas mesmo assim, para a grande maioria das pessoas, eu recomendo o Steam Deck. Calma, pessoal, não vão já me xingar aí nos comentários não, deixa eu explicar, tá? O primeiro ponto e o principal para mim é preço e como comprar. O Ayaneo 2 ele é bem mais caro que o Steam Deck. A versão de 512 GB custa $1.100, mais de R$5.000. Você vai ter que comprar direto do site, não pode parcelar e ainda tem risco de ser taxado. O Steam Deck você pode comprar no AliExpress, tem muito brasileiro que já comprou, falou que recebeu tudo certinho, inclusive dando sorte de não ser taxado. É bem mais em conta, saindo na faixa de R$3.600, R$3.700. No momento que eu estou gravando esse vídeo, você pode parcelar e mesmo se for taxado, ainda vai ficar bem mais barato. Esse é um ponto que para mim pesa muito. O segundo ponto é o sistema que o Steam Deck roda. O SteamOS é um sistema feito para jogar. Com uma interface mais intuitiva, todos os seus jogos ficam aqui. É claro que a gente fica limitado à biblioteca da Steam, dá até para instalar lojas com métodos alternativos, tá? Epic Games e por aí vai, mas nem todo jogo vai rodar. Beleza? Alguns jogos você não consegue rodar no SteamOS, aí o Windows às vezes pode ser melhor, mas dá para instalar o Windows também no Steam Deck, inclusive fazer um dual boot, coisa que eu já mostrei aqui no canal, o link vai estar aí na descrição. Mas mais uma vez eu ainda prefiro essa interface, os jogos instalados ficam todos aqui, você consegue separar, colocar favoritos, fecha rapidinho, abre rapidinho, eu prefiro o SteamOS. O terceiro ponto para mim é a comunidade do Steam Deck. Cada dia que passa, os usuários estão criando plugins, programas e novas maneiras de turbinar seu portátil, como por exemplo o EmuDeck, que transforma o seu console em um verdadeiro emulador portátil, rodando tudo, pessoal, PlayStation 2, alguns jogos de PlayStation 3, Xbox 360, GameCube e até Nintendo Switch.
Inclusive, também já fiz vídeo disso, o link vai estar na descrição. E é claro, vocês já vão comentar, Gabriel, isso aqui roda o Windows, você pode instalar qualquer coisa aqui, até uma máquina virtual do Windows 98 para jogar jogo antigo, do Windows XP você consegue. Eu até estou rodando o Red Dead Redemption do Xbox 360 nele, em 60 quadros, assim, roda liso. Mas é mais difícil deixar organizado desse jeitinho aqui. Olha isso, cara, seus jogos todos bonitinhos aqui, em categorias, tem aqui também os emuladores. Olha ali minha biblioteca de Play 2. Isso daqui, cara, pra mim, sair de um God of War e abrir God of War de Play 2, ou às vezes um Underground 2, é muito fácil, muito rápido no Steam Deck. E se você comprou um Steam Deck, compre também um micro SD e lote de ROMs, lote com seus jogos antigos, emuladores, que você vai adorar. E de fato, esse carinha está mudando o PC Gamer, para melhor na minha opinião. Os próximos jogos vão querer ser bem otimizados para rodar também no deck, porque é um portátil que está cada vez mais ganhando popularidade, tomando o gosto das pessoas e sendo mais conhecido. Eu, inclusive, vou ser sincero, antes o Nintendo Switch era meu console preferido. Dos videogames ele ainda é. Só que desde que chegou meu Steam Deck, eu tunei ele com os meus jogos, meu Nintendo Switch está encostado. Mas assim, eu não vou mentir, o Ionio 2 é melhor. E se você quiser um PC gamer de bolso com o melhor hardware que tem e ainda um PC que você pode ligar facilmente um monitor externo e transformar em um desktop para poder trabalhar, estudar e tudo mais, o Ionio 2 é a escolha. Mas se você quer apenas jogar, né, e quer ter também seus emuladores tudo organizadinho em uma biblioteca, pode comprar o Steam Deck, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Como sempre, link de tudo aí na descrição, beleza? Eu sou o Gabriel de Pinho e espero que vocês tenham gostado desse vídeo.